Olá, bem-vindos à correção das questões de História da prova do CSTA-PM do ano de 2018 e 2019. E nós vamos corrigir a partir desta aula e das próximas as questões de História de número 36 até a de número 40, sendo uma aula correspondente a cada uma dessas questões. Bom, sem mais delongas, então vamos para a questão de número 36 da prova do CSTA-PM de 2018. Vamos lá, questão 36. Dom Pedro I criou mais um poder, o quarto, o poder moderador, que era delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação. E mais, o artigo 99 determinava que a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Além disso, o imperador é o chefe do poder executivo. Marco Antônio Villa, História das Constituições Brasileiras. Bom, esse é o texto, um excerto de um livro acadêmico do Marco Antônio Villa, e a partir desse trecho a questão faz uma pergunta. O texto refere-se à primeira Constituição brasileira, no qual se destacava a... Então, na verdade, aqui a gente vai notar o seguinte: uma característica muito importante dessa questão e de outras questões de história é que não necessariamente você vai precisar demonstrar um grande conhecimento histórico acerca desse período, mas sobretudo de interpretação de texto, né? A correção, a resposta dessa questão está no próprio texto. Então, assim, é claro que se você souber a história, vai ficar muito mais simples. Você vai olhar, bater o olho de cara e já saber do que se trata a questão. Mas se você não lembrar, se você não souber esse trecho, esse contexto histórico, se você ler a questão, você vai conseguir chegar numa resposta só lendo o trecho do livro que originou essa pergunta. Então vamos lá. O texto refere-se à primeira Constituição brasileira. Primeira Constituição brasileira, no qual se destacava a ausência dos poderes legislativo e judiciário. Não é o caso. Dom Pedro I criou mais um poder, o quarto. Isso significa que os poderes legislativo e judiciário já existiam. E, na verdade, aqui, o imperador também é chefe do poder executivo. Então, este poder moderador é o quarto poder. Então, não há qualquer ausência dos poderes legislativo e judiciário. Esse período, os poderes legislativo e judiciário já existiam, ainda existiam, e o imperador também juntava, né, também acumulava essa figura do chefe do poder executivo. O que é bastante diferente hoje nos sistemas monarquistas, né? O sistema monárquico, por exemplo, na Inglaterra, na monarquia parlamentarista, o rei ou o imperador, ele é chefe de Estado, ou seja, ele representa o país enquanto chefe de Estado, só que o chefe de governo, a chefia de governo é exercida por aquele que é eleito democraticamente, no caso, o primeiro-ministro. Nessa época não havia primeiro-ministro, e existiam sim os poderes legislativo e judiciário, sendo o poder moderador o quarto poder, que era aquele poder que ia servir como mediador, como equilíbrio entre os três poderes originais. B. A definição das prerrogativas do monarca. É justamente isso. Dom Pedro I criou mais um poder, o poder moderador, certo? Que era delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação. E o artigo 99 determinava que a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. A ele não está sujeito responsabilidade alguma. E ele ainda era chefe do poder executivo. Então essas são as definições das prerrogativas do monarca. Então esta é a questão, a alternativa correta. Na verdade, vocês podem perceber que essa questão bastava você ler, interpretar o texto, o excerto do livro do Marco Antônio Villa, e então você conseguiria chegar na resposta simplesmente lendo e interpretando isso que você tinha acabado de ler. Mas também você poderia chegar a essa resposta numa estratégia de eliminação das outras alternativas, né? Pelo processo eliminatório. C. Formação institucional do regime parlamentarista. Não é o caso. Aqui a gente não está vendo nenhum tipo de estrutura do poder parlamentarista sendo institucionalmente criada por essa primeira Constituição. Então essa também não é.
D. A manutenção da exploração colonial pela coroa portuguesa. Isso aqui nem teria como ser, porque se a gente está falando da primeira Constituição do Brasil, já com Dom Pedro I sendo o imperador do Brasil, não existe mais relação colônia-metrópole em relação ao Brasil e Portugal. Então, não é o caso da D também. E E, a fraqueza institucional do Poder Executivo para garantir a unidade do país. Não existe fraqueza institucional do Poder Executivo, porque aqui mesmo a questão já diz que o próprio imperador é o chefe do Poder Executivo e, ao mesmo tempo, representante do Poder Moderador. Então, não existe qualquer fraqueza institucional, já que ela está sendo tratada de uma forma extremamente importante dentro da primeira Constituição do Brasil. Então é isso, bastava você dar uma lida na questão, ler 1, 2, 3, 4 vezes para você poder encontrar nas alternativas aquela que fosse mais adequada. Muito obrigado e até a próxima aula, onde nós veremos a questão de número 37 do CSTA-PM. Até a próxima.